E aí galera, beleza? Meu nome é Daniel Torres, sou ex-aluno do Foxtrot, fui aprovado na PM de São Paulo e vim contar um pouco da minha história para vocês. Bom galera, tudo começou quando eu incorporei as fileiras do Exército, fiquei 4 anos na caserna e me identifiquei muito com a profissão militar. Nunca imaginei que eu me identificaria tanto com uma área que eu gostaria, que eu amasse trabalhar. Porque quando eu terminei meu colegial eu não tinha perspectiva de nada, de nenhum curso, de nenhum ensino superior para prestar, nem nada. Então fui para o quartel. Fiquei 4 anos lá, me identifiquei muito com a profissão, fui para diversas missões, entre elas Rio de Janeiro, missão na fronteira, fui para Saicã, lá no Rio Grande do Sul, em vários exercícios com blindados, né, que chegou no quartel, e eu vi que era aquilo que eu queria viver. Então, através do Harrison, eu comecei a estudar no cursinho, eu estudei por 3 anos, só que 2 anos eu não consegui me dedicar pela rotina que eu tinha de trabalho. E aconteceu que no final de 2017, as Forças Armadas precisou mandar embora um grande efetivo. E entre esse efetivo de profissionais eu estava dentro. Estava lá entre os últimos da lista e fui mandado embora. Então eu tive que tomar uma decisão na minha vida de me dedicar a alguma coisa. Eu tinha recebido um acerto, né? E eu falei assim, bom, eu vou usar esse dinheiro para estudar. Eu vou focar nos estudos porque eu quero passar ou na ESA ou na PM. Então eu comecei a estudar mesmo e me dedicar. Coisas que eu não fazia 2 anos atrás. E aí, com o passar dos dias, eu fui me aprofundando nos estudos. Só que eu tinha uma grande dificuldade na matéria de matemática. Que, poxa, acho que todo mundo tem, né? Só que no começo eu já tinha essa dificuldade na matéria de matemática. Eu colocava mais dificuldade ainda falando que eu não ia conseguir. Que era difícil, que não dava. O Harrison lá sabe o tanto de exercício que eu ia lá chorando para ele me ensinar como é que faz e não sei o que. Bom, eu comecei desde então pensar da seguinte maneira, que nada é impossível. Que eu tinha que acreditar que eu era capaz de aprender aquela matéria. Que era possível aprender como o outro que estava do meu lado estudando conseguia. Então eu comecei a tentar olhar de outra forma, que não era impossível eu aprender, não era impossível eu entender, que eu era capaz, que eu conseguia. Porque se alguém do meu lado conseguia, por que eu não conseguia? Então eu comecei a acreditar mais em mim. Eu falei, eu acredito que eu sou capaz, que eu consigo estudar, que eu consigo aprender matemática. Por mais difícil que seja, eu vou me esforçar. Então, eu comecei a me dedicar mais. Então eu comecei a organizar a minha rotina. De manhã eu ajudava minha mãe em casa, fazia algum serviço para ela. Aí eu almoçava e partia aqui para Apucarana, que eu moro em Arapongas. Então eu começava a estudar depois do almoço e ia até 10h40 da noite. Eu tinha me abdicado de muitas coisas. Assistir filme na Netflix, série, sair com meus amigos no meio de semana, comer lanche. Coisas que eu fazia sempre e no meio de semana eu tive que cortar porque eu precisava estar estudando, precisava estar me dedicando aos estudos, senão eu ia estar me enganando. Porque pesou muito na minha mente quando eu estava no meu quarto, e estava minha mãe e meu tio conversando na cozinha e eu ouvi que ele tinha perguntado para minha mãe se eu não ia trabalhar. E minha mãe falou assim que não, que eu estava estudando. E eu estava usando meu dinheiro para estudar. E se eu tivesse indo para Apucarana à toa, eu ia estar me enganando e gastando meu próprio dinheiro. Então aquilo pesou muito para mim porque eu vi mais que eu tinha que me dedicar. Eu pude enxergar que eu realmente não poderia me enganar, porque eu tinha gasto com carro para vir para Apucarana, manutenção no carro, tinha gasto com comida,
Então eu tinha que me dedicar totalmente ao que eu estava fazendo naquele momento. Eu estudei de março a setembro, a outubro. Eu fiz a prova da PM de São Paulo, a Civil de São Paulo, fiz a EAR e fiz a ESA. Eu bati na trave na ESA, bati na trave na Civil de São Paulo, bati na trave na EAR, mas eu consegui ser aprovado no intelectual da PM de São Paulo. E dentre todos esses concursos que eu prestei, a minha dificuldade foi superada, que era matemática. E no concurso da ESA, eu pude obter a seguinte lição. Eu atingi 9 em matemática, 9 em português, mas eu atingi 3 em História e Geografia. Ou seja, eu não equilibrei todas as matérias. Porque não adianta eu ser bom em matemática, não adianta você ser bom em matemática, em português, e não ser bom em História e Geografia. Não adianta você ser bom em todas as matérias, mas não ser bom em redação. Você não vai ser aprovado, não vai conseguir atingir seu objetivo. Então, dessa seguinte lição, fica aquela que você precisa ser equilibrado, organizado, estudar todas as matérias no mesmo nível. Claro, aquela que você tem mais dificuldade, você se aprofunda mais. Mas não deixe de estudar aquelas outras matérias que são necessárias para a sua aprovação. Bom, e daí, dessa turma da PM que eu estudei ali no Foxtrot, foi aprovado junto comigo o Gasparino e o Gustavo. E aí, se Deus abençoar, em junho a gente está partindo para São Paulo para a gente começar a nossa escola de formação no soldado da PM do Estado de São Paulo. Bom, agora estou aqui com 2 pessoas que fizeram parte do meu objetivo, que foi o Harrison e o Gustavo. O Gustavo aprovado e o Harrison foi meu professor. Conta um pouco aí como é que foi a nossa história. Eu e o Torres, a gente tá estudando no Foxtrot mais ou menos um período aí de 6 meses, manhã, tarde e noite. A gente chegava de manhã, almoçava no curso, jantava no curso, e eu e o Torres a gente tinha um cronograma de estudos bem organizado, que de manhã a gente revisava a matéria que o professor dava em sala de aula à noite, e à tarde a gente sempre resolvia as provas antigas, né? Que era o pós-treino, sempre fazendo exercício. E graças a Deus a gente obteve êxito aí na nossa caminhada. Excelente. Tá falando igual policial já, hein? Excelente. Então, pessoal, ó, lembrando, tá? Não adianta você só assistir a aula, né? Vai lá com o professor, assiste a aula, senta o bundão lá na cadeira, achando que vai ser aprovado, entende? Então você tem que ter um treinamento pós a prova, entende? E antes também, tá? Principalmente em relação à revisão. Chega no final da semana, você faz uma revisão das matérias, faz simulado, bateria de exercícios. E logicamente você tem que ser realista com a sua rotina. Porque, por exemplo, o Gustavo ele trabalhava, o Torres ele estava no quartel também, entende? Então eles tinham que se adaptar, né, com essa rotina de estudos aí, tá? Então, para você que tem o objetivo de passar igual eles, tá? Procure a gente que a gente vai fazer um plano de estudo para vocês de acordo com a sua realidade, né? Sempre que um aluno me procura, eu sempre procuro saber a rotina do aluno, onde ele trabalha, os locais que ele frequenta, principalmente final de semana, o que ele faz, para eu poder ajudar da melhor forma possível, né? Então o Torres e o Machado estão partindo aí agora para São Paulo, realizando o sonho deles, né, que está indo para Polícia Militar, e não para por aí. Isso aqui é só o começo, eu tenho certeza. Conhecendo esses dois aqui, eu sei que eles vão galgar mais objetivos aí, e de acordo com o que eles estabelecerem, beleza? Bom, e é só o primeiro degrau, porque se Deus quiser, depois de formados, a gente vai começar a estudar, que a gente já pegou o jeito de estudo, a maneira de estudar, a organização de estudar com o Harrison, para poder começar a focar na Academia Barro Branco, que é a formação de oficial da PM do Estado de São Paulo. É só o primeiro degrau, não pode entrar na zona de comodismo, que essa zona de comodismo aí é o que todo mundo entra. Então a gente tem que ser diferente e buscar a diferença. Bom, lá no Foxtrot também tem a preparação física e o acompanhamento psicológico, que é essencial também para o aluno que está estudando. Também não adianta você só estudar, você ser bom em todas as matérias, em redação, ser o Einstein, mas chega lá na hora, você é aprovado no seu exame intelectual, vai fazer o exame físico e reprova. Porque a PM de São Paulo, ela tem o exame intelectual, o exame médico, o exame físico e o exame psicológico, que novamente volta ao que eu falei,
tem que estar equilibrado. Equilibrado em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas da sua vida. E o acompanhamento psicológico é interessante porque talvez você está com algum problema na sua casa, algum problema na sua família, algum problema com você mesmo ali que está acontecendo durante seus estudos. Às vezes você está cansado, está desgastado. E aí tem esse acompanhamento psicológico para você estar fazendo ali que o curso disponibiliza para os alunos matriculados. E isso é muito importante para você estar bem com você mesmo e estar 100% para os estudos. Porque igual eu comentei o assunto lá que pesou quando a minha mãe falou com meu tio que eu estava usando meu dinheiro. Tem gente da sua família que talvez desacredite do seu potencial, desacredite de você. E você fique desestabilizado, né? Porque talvez você espera, poxa, minha família tinha que me apoiar, não me apoia. E aí vem esse acompanhamento psicológico, que é para você olhar com outros olhos para isso. Olhar para isso como uma motivação, para você buscar estudar mais, para você se dedicar mais. Que isso é essencial, isso é importante. O físico, o psicológico, o intelectual. Os três têm que estar em equilíbrio. Você tem que estar em equilíbrio, você tem que estar estudando. Bom, não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus, a minha mãe, ao meu pai, que me apoiaram, que deram estrutura para mim também estar traçando esse objetivo na minha vida, que ainda estão dando essa estrutura, esse apoio, com a minha ida para São Paulo para a escola. Agradecer aos meus familiares, meus amigos que torceram por mim. E é isso aí, acredite em você, porque também não adianta somente a sua mãe, seu pai acreditarem. Você também tem que acreditar em você, que você é capaz. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi um pouco da minha história, da minha trajetória no Foxtrot. E é isso aí, galera. Bom estudo para você.